Sabe aquele sentimento de acordar e já saber que o dia vai ser um desastre completo? Pois então, esse era eu, Lucas Ferreira, 16 anos, odiador profissional de uniformes ridículos e acordar cedo. Eu tava lá, parado na frente daquele restaurante de fast food, olhando para a porta como se ela fosse me engolir vivo. Era meu primeiro dia de trabalho nas férias de verão e eu já queria que tudo acabasse. Minha mãe tinha insistido que eu precisava de responsabilidade, que trabalhar ia me fazer crescer como pessoa. Crescer como pessoa. Eu só queria jogar videogame e dormir até meio-dia, mas aparentemente isso não conta como plano de vida aceitável. Respirei fundo, ajeitei aquele uniforme horrível que parecia ter sido feito nos anos 80 e nunca mais atualizado, e entrei. O cheiro de gordura e batata frita me atingiu como uma parede. Era um daqueles lugares que você sabe que vai sair fedendo hambúrguer, não importa quantas vezes você tome banho depois. A gerente, uma mulher chamada Dona Márcia, me recebeu com um sorriso tão animado que parecia antinatural para 7 da manhã. Ela tinha aquela energia de pessoa que acorda feliz, sabe? O tipo de gente que eu não confio. Bem-vindo, Lucas, ela disse, e então olhou para trás do balcão. Você vai trabalhar com o Rafael hoje. Ele vai te ensinar tudo. Meu coração parou. Rafael, não podia ser aquele Rafael. Por favor, universo, não deixa ser aquele Rafael. Mas claro que era, porque o universo tem um senso de humor terrível. Rafael Costa apareceu detrás da cozinha, limpando as mãos em um pano de prato. E quando nossos olhares se encontraram, eu quis desaparecer. Rafael Costa, meu rival desde o 7º ano. O cara que espalhou para a escola inteira que eu tinha chorado assistindo Viva. A vida é uma festa. Eu não chorei. Tá, talvez eu tenha chorado um pouquinho, mas aquele filme é emocionante. E quem não chora vendo aquele filme, não tem coração. Rafael me olhou com aquele sorrisinho irritante dele. Aquele que diz que ele sabe exatamente o quanto minha vida acabou de piorar. E aí, Lucas? Ele disse, arrastando meu nome como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Pronto para aprender como se faz hambúrguer? Eu queria responder algo inteligente, algo que mostrasse que eu não estava nem um pouco afetado por trabalhar com ele. Mas tudo que saiu da minha boca foi um grunte patético. Dona Márcia bateu palmas, completamente alheia à tensão mortal entre nós. Ótimo, vocês dois vão formar uma dupla incrível esse verão. Tenho certeza. Dupla incrível, certo? Se por dupla incrível ela quisesse dizer dois inimigos mortais presos em uniformes ridículos, forçados a sorrir para clientes irritantes enquanto planejavam a destruição um do outro. Então sim, íamos ser incríveis. Rafael me levou para a cozinha e eu tentei ignorar o fato de que ele tinha ficado mais alto desde o ano passado. E, mais bonito também, o que era completamente injusto e desnecessário. Por que o universo permitiu que meu inimigo ficasse atraente? Isso deveria ser contra as regras. Ele começou a me explicar como funcionava a fritadeira, falando devagar, como se eu fosse uma criança de 5 anos. Então você coloca as batatas aqui e não pode deixar mais de 3 minutos, senão queimam. Acha que consegue lembrar disso. Ou preciso desenhar, eu cerrei os dentes. Acho que consigo me virar. Ele deu aquele sorrisinho de novo, aquele que me deixava com vontade de jogar batatas fritas na cara dele. A gente vai ver o primeiro pedido. Chegou 15 minutos depois. Era um casal de idosos querendo 2 hambúrgueres simples e batatas. Fácil, certo, errado. Rafael decidiu que era uma ótima ideia me deixar fazer tudo sozinho, enquanto ele ficava ali parado, observando e fazendo comentários. Você vai queimar as batatas, ele disse. Não vou queimar nada, respondi. Mas é claro que exatamente naquele momento, a fritadeira começou a apitar furiosamente. Rafael riu. Eu disse... Tirei as batatas com mais força do que o necessário, respingando óleo quente, perigosamente perto do meu braço. Rafael deu um pulo para trás. Cuidado, você quer me matar no primeiro dia? Talvez, eu murmurei, mas ele ouviu
e riu de novo. Aquela risada irritante, que parecia dizer que ele estava se divertindo a minha, conseguimos montar os hambúrgueres sem nenhum incêndio, o que eu considerei uma vitória. Rafael levou os pratos para o casal, enquanto eu limpava a bagunça que tinha feito. Quando ele voltou, estava sorrindo. Eles disseram que estava bom. Parabéns, você não arruinou completamente seu primeiro pedido. Eu queria comemorar, mas com Rafael fazendo aquele comentário condescendente, tudo que eu sentia era irritação. O turno continuou assim, com ele me provocando a cada oportunidade e eu tentando não demonstrar o quanto aquilo me afetava. Quando finalmente chegou a hora do almoço, eu estava exausto. Não só fisicamente, mas mentalmente. Trabalhar com Rafael era como estar em constante estado de alerta, nunca sabendo quando ele ia soltar outro comentário sarcástico. Sentei em uma das mesas do fundo, comendo um hambúrguer que tinha feito para mim mesmo. Rafael apareceu alguns minutos depois com o próprio lanche dele e, para meu horror absoluto, sentou na minha frente. A gente precisa falar, ele disse. Sobre o quê? Perguntei, de boca cheia, porque educação era a última coisa na minha mente naquele momento. Sobre você, quase me mataram com óleo quente 3 vezes hoje. Eu engoli com dificuldade. Foi sem querer. Foi? Porque pareceu bem intencional, não foi? Eu disse, mas minha voz não soou muito convincente. Rafael me olhou por um longo momento e então suspirou. Olha, eu sei que a gente não se dá bem. Understatement do século. Mas se a gente vai trabalhar junto o verão inteiro, talvez devêssemos pelo menos tentar não se matar, sabe? Eu considerei isso. Ele tinha um ponto. Por mais que eu odiasse admitir, passar 3 meses em guerra constante ia ser exaustivo. Tudo bem, eu disse finalmente. Trégua, trégua. Ele concordou, estendendo a mão. Apertei e por um segundo, só um segundo, pareceu que talvez, só talvez, esse verão não fosse ser tão terrível assim. Mas então Rafael sorriu de novo, aquele sorriso irritante, e disse: mas eu ainda vou te provocar. É muito divertido ver você nervoso e assim toda a minha esperança de um verão pacífico evaporou. O resto do dia passou em um borrão de pedidos, clientes reclamando e Rafael fazendo comentários que me deixavam oscilando entre querer rir e querer jogá-lo na fritadeira. Quando finalmente chegou a hora de fechar, eu estava morto. Meus pés doíam, eu cheirava gordura e tinha certeza de que nunca mais ia querer ver um hambúrguer na vida. Rafael estava trancando a porta da frente, enquanto eu limpava as últimas mesas. O restaurante vazio tinha uma atmosfera estranha, quase íntima, com só nós dois ali. Bom, primeiro dia? Ele perguntou. E para minha surpresa, não havia sarcasmo na voz dele. Horrível, eu respondi honestamente. Ele riu, mas dessa vez não foi aquela risada provocadora. Foi genuína. Vai melhorar. Prometo. Não sei porquê, mas eu acreditei nele. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o fato de que ele não estava mais com aquela postura de superioridade. Ou talvez fosse porque naquele momento, com a luz fraca do restaurante e o silêncio ao nosso redor, Rafael não parecia meu inimigo. Ele parecia apenas um cara normal, cansado igual a mim. Quando saímos juntos, ele ofereceu carona. Eu moro perto da sua casa mesmo, ele disse. Minha mãe não ia demorar a chegar, mas aceitei de qualquer jeito. O carro dele era velho e cheirava a ambientador de carro barato, mas era confortável. Dirigimos em silêncio por alguns minutos, até que Rafael ligou o rádio. Uma música pop tocava baixinho. Desculpa por hoje, ele disse de repente, por ter provocado tanto. Eu sei que eu exagero às vezes. Olhei para ele, surpreso. Rafael Costa, pedindo desculpas, isso era novo. Tudo bem, eu disse. Quer dizer, foi irritante, mas sobrevive. Ele sorriu, mantendo os olhos na estrada. Você é mais durão do que eu pensava.